Vamos lá, meninos, vamos fazer a correção sobre as orações subordinadas adjetivas. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 50, certo? Vamos lá, vamos fazer essa correção. Pegaram o livro, vamos lá na página 50. Vamos lá, ó, presta atenção. Agora, meu teclado tá horrível. Vamos lá, gente. Orações subordinadas adjetivas, né? Primeira questão. Leia a seguir um texto de quarta capa e responda as questões. Mais que paixão de blogueira por literatura e cinema. Em sua obra de estreia, a jornalista, booktuber, cinéfila e blogueira Rafa Fustagno compartilha as emoções despertadas por livros e filmes. A menina cresceu e agora sai em busca de novas plataformas de interação com seu público, das redes sociais para as páginas impressas, sem perder o estilo inconfundível. Seu fascínio pela leitura e pela telona parece espantado em cada relato de O Livro da Menina. A empatia com o público young adult é a necessidade de ampliar os canais de diálogo. Foram alguns dos incentivos para este livro. O Livro da Menina reúne histórias que a autora compartilha no blog A Menina que Comprava Livros e nos eventos que apresenta, e como a literatura e o cinema mobilizam sua vida. A capa do livro da Menina, de Rafa Fustagno, publicada pela editora Babilônia, Cultura Editorial de 2016. Certo? Vamos lá, vocês estão aí com o livro, todo mundo acompanhando, vamos lá. Aí diz assim, a primeira questão, eu vou voltar para a primeira questão, para que vocês compreendam. A primeira questão diz o seguinte, qual é o objetivo da quarta capa de um livro? Qual é o objetivo de uma quarta capa de um livro? Gente, o objetivo é apresentar ao leitor, por meio de um texto, característica do livro, a fim de que ele o compre, certo? Comprar para quê? Para ler, certo? Então, é apresentar qual é o objetivo da quarta capa de um livro, da letra A, é apresentar ao leitor, por meio de um texto, característica do livro, a fim de que ele o compre, o leia, certo? Já a letra B diz o seguinte, ao ver a capa e ler o texto da quarta capa, você teve vontade de ler esse livro? Por quê? Aí eu pergunto, vocês tiveram vontade de ler esse livro através da capa, através da quarta capa? Ficaram interessados? Aí é com vocês. Vamos lá. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, leia a seguir um trecho do texto da quarta capa. Vocês estão aí com o livro em mãos. Gente, eu tentei fazer o melhor para vocês. Como vocês têm o livro, mas mesmo assim eu tentei tirar foto, tentei fazer aqui uma ornamentação para que visualizasse melhor também, certo? Mas é só acompanhar. Releia a seguir um trecho do texto da quarta capa. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. Letra A. Quantas orações há no trecho acima? Então, quantas orações há no trecho acima? Então, no trecho acima, há duas orações, gente. Quais são elas? O livro da menina, reúne histórias, coloca uma barrinha aí para separar. E o próximo é o quê? Que a autora compartilha. Então, são duas orações. A primeira oração, o livro da menina reúne histórias, e a segunda oração, que a autora compartilha. Repetindo. Primeira oração, o livro da menina reúne histórias, e a segunda oração que a autora compartilha, São duas orações. Vamos para a letra B. Qual é a função do que, olhe lá em destacado, vocês estão vendo aí através do livro de vocês, nesse trecho e como ele é classificado. Então, a função dele é relacionar as orações e retomar o termo histórias. A função dele é o quê? Relacionar orações e retomar o termo histórias. Qual é a função do que nesse trecho? Relacionar as orações e retomar o termo histórias.
E ele está classificado como pronome relativo. E ele está classificado como pronome relativo. Letra C. A oração que a autora compartilha pode ser substituída por qual dos termos a seguir? Gente, tá bem nítido aí, né? Compartilhadas. Não pode ser compradas, muito menos autorais. São compartilhadas, certo? Vamos agora para a letra D. Qual é a classe morfológica do termo que substitui a oração? Gente, adjetivo. Resposta da letra D de dado, adjetivo. Resposta, adjetivo. A letra E diz o seguinte: de acordo com o contexto em que foi empregada, qual é a função da oração que a autora compartilha? Não é assim a pergunta de vocês aí na letra E? De acordo com o contexto em que foi empregada, qual é a função da autora? Qual é a função da oração que a autora compartilha? Não é isso? Então, a resposta é o seguinte: caracterizar o termo antecedente. Portanto, né, a função de um adjetivo. Termo, né, do termo antecedente, cumprindo, portanto, a ação, né, cumprindo, portanto, a função de um adjetivo. Caracterizar o termo antecedente, cumprindo, portanto, a função de um adjetivo. Caracterizar o termo antecedente, né, cumprindo, portanto, a função de um adjetivo. Estão gostando? Estão acompanhando? Legal, né? A correção assim, né? Vamos agora, né, na página 51, ainda, onde diz assim: classificação das orações subordinadas adjetivas. Primeira questão. Leia atentamente as frases a seguir e observe as orações em destaque. Exemplo A. O professor indicou livros clássicos, que são importantes para os alunos. Letra B. O professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. Observe que aí, na letra A, né? Na letra A, nós temos aí uma diferença. Se vocês não prestaram atenção, mas a única diferença aí é o uso da vírgula. Então, vamos lá, letra A. Qual é o termo antecedente dessas orações de destaque? Qual é o termo antecedente dessas orações de destaque? Gente, livros clássicos. Livros clássicos. Qual é o termo antecedente dessas orações de destaque? Livros clássicos. Resposta, livros clássicos. Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte, tá aí escrito, né? Qual das orações de destaque, né, se refere a quaisquer livros clássicos? Qual das orações de destaque se refere a quaisquer livros clássicos? Não é essa a perguntinha da letra B? Então, a resposta é o seguinte: oração em destaque na frase A. A oração em destaque na frase A. Qual é a oração em destaque na frase A? O professor indicou livros clássicos, que são importantes para os alunos. Vamos para a letra C. O que diz aí? Qual é a perguntinha da letra C? Qual das orações de destaque se refere a apenas alguns livros clássicos? Apenas. A letra B foi quaisquer, né? Se refere a quaisquer livros clássicos. Já a letra C vem dizendo o quê? Qual das orações em destaque, né, se refere apenas a alguns livros clássicos? A oração em destaque da letra B, né? Que está escrito: o professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos, sem o emprego da vírgula. Certo? Vocês perceberam? Prestaram atenção com relação a isso? Vamos lá. Só um minuto. Vamos lá, vamos para a página 52, vocês estão acompanhando, né? Leia e analise as frases a seguir. Exemplo A. Os músicos brasileiros que são bons fazem nossa alegria. Exemplo B. Os músicos brasileiros que são bons fazem nossa alegria. Observaram aí também o emprego da vírgula? Sim, né? Vocês estão com o livro em mãos, vamos lá. Qual frase apresenta uma ressalva em relação à qualidade dos músicos brasileiros? E vamos explicar. Gente, na frase A, né? Por meio de uma oração subordinada adjetiva restritiva.
Especifica-se, quase que não sai, especifica-se que apenas os músicos bons fazem alegria. Portanto, nem todos os músicos brasileiros são bons, né? Apenas os músicos bons fazem alegria. Então, está aí dizendo que é a frase A, pois por meio de uma oração subordinada adjetiva restritiva, especifica-se que apenas os músicos bons fazem a alegria. Portanto, nem todos os músicos brasileiros são bons. Essa é a resposta, certo? A frase A, pois, vírgula, por meio de uma oração subordinada adjetiva restritiva, vírgula, especifica-se que apenas os músicos bons fazem alegria. Portanto, nem todos os músicos brasileiros são bons, certo? Vamos lá, vamos agora para a letra B, dando continuidade. Bom, gente, dando continuidade, vamos para a letra B. Diz o seguinte: em qual frase todos os músicos brasileiros são responsáveis pela alegria do povo? Né? Por quê? Gente, a frase B, né? Pois ela caracteriza os músicos por meio de uma oração subordinada adjetiva explicativa, a qual informa uma qualidade que é comum a todos os músicos brasileiros, né? Ou seja, serem bons músicos. A frase B, pois ela caracteriza os músicos por meio de uma oração subordinada adjetiva explicativa, vírgula, a qual informa uma qualidade que é comum a todos os músicos brasileiros. Dois pontos, serem bons músicos. Continuando, vamos para a segunda questão que diz o seguinte, acompanha aí, por favor. Vocês estão com o livro, vamos lá. Leia a manchete a seguir e responda as questões. Saiba os lugares onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24 horas. Vamos para a letra A. Qual pronome relativo foi usado nessa manchete? Gente, só tem um. Qual é? Onde. Onde. Onde também é classificado como pronome relativo. Então, onde, certo? Letra B. Esse pronome relativo é empregado para substituir qual termo na manchete? Esse pronome relativo é empregado para substituir qual termo na manchete? Gente, o termo lugares. O termo lugares. Resposta da letra B, o termo lugares. Resposta da letra A, pronome onde. Resposta da letra B, o termo lugares. Vamos para a letra C. O que o termo substituído pelo pronome relativo indica? Gente, lugar concreto. Lugar concreto. Não é uma situação, é o lugar concreto. Vamos agora para a terceira questão. Leia e analise também estas frases. Exemplo A. Ele foi ao parque com o primo de Júlia, que é estudante de artes cênicas. Exemplo B. Marta conheceu a irmã de Túlio, a qual vai lhe apresentar a cidade. Certo? Exemplo A e exemplo B. Vamos agora para os itens. Letra A. Qual dessas frases não apresenta ambiguidade? Gente, a que não apresenta ambiguidade é a frase B, certo? A frase B, resposta da letra A, frase B de bola. Letra B, item B. Por que ambiguidade na outra frase, ou seja, na frase A? Ele foi ao parque com o primo de Júlia, que é estudante de arte cênica. Então, o pronome relativo que, né? Por que a ambiguidade? Porque o pronome relativo que, grife aí a palavrinha que, não especifica a que termo se refere à segunda oração. A que termo se refere
a segunda oração. O que, vírgula, viu? O que gera a ambiguidade. O que gera ambiguidade. 2 pontos. O que gera ambiguidade. Depois da palavra ambiguidade, 2 pontos. Aí coloque assim. Não se sabe quem é estudante. Não se sabe quem é estudante de artes cênicas. Não se sabe quem é estudante de artes cênicas. Coloque, por favor, artes cênicas com letra maiúscula, viu? Vírgula, se Júlia ou o primo dela. Vamos para a próxima. Diz assim, reescreva a frase ambígua, eliminando a ambiguidade. Então, vamos lá. Ele foi ao parque com o primo de Júlia, vírgula, o qual é estudante de artes cênicas, ponto e vírgula, né? O qual é estudante de artes cênicas, ponto e vírgula. Aí, ele foi ao parque com o primo de Júlia, vírgula, a qual é estudante de artes cênicas. Aí sim, né? Você eliminou a ambiguidade, ok? Repetindo. Ele foi ao parque com o primo de Júlia, vírgula, o qual é estudante de artes cênicas, ponto e vírgula. E a outra opção pode ser, ele foi ao parque com o primo de Júlia, vírgula, a qual é estudante de artes cênicas. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte. Leia a seguir uma página do Diário de Julieta, personagem do cartunista Ziraldo. 5 de maio, honesto diário. Você nem imagina o que eu descobri. O Nando gosta da Irene, que gosta da Ana Lúcia, que gosta do Gui, que gosta da Lelê, que gosta do Yuri, que gosta da Marisha, né? Que gosta do Renato, que não gosta de ninguém. Sinceramente, você acha que eu sou muito fofoqueira? Que nada, nem um pouquinho. Letra A. Julieta terminou sua página de diário com uma pergunta. Em sua opinião, se o diário pudesse falar, o que ele responderia? Hein? Que ela era fofoqueira, sim ou não? Aí é com vocês. Letra B. Para revelar os segredos amorosos de seus amigos, Julieta empregou orações subordinadas adjetivas, né? Identifique e escreva. Vamos lá. Ó, que gosta da Ana Lúcia, vírgula, que gosta do Gui, vírgula, que gosta da Lelê, vírgula, que gosta do Yuri, vírgula, que gosta de Marisca, vírgula, que gosta do Renato, vírgula, que não gosta de ninguém, certo? E letra C, como são classificadas essas orações? Elas são classificadas como orações subordinadas adjetivas explicativas, vírgula, porque ampliam o sentido do seu antecedente. Então, vamos lá, agora a página 58. Vamos lá. Na página 58, mostra o seguinte. De acordo com a parte introdutória do texto, plataformas de vídeo na internet são importantes ferramentas comunicativas. Por quê? Porque com o aumento da tecnologia, a internet tornou-se uma ferramenta de compartilhamento e de formação de opiniões. A segunda questão diz o seguinte. Sobre o canal do Booktube de Júlio Cerqueira, responda as questões a seguir. A. Qual é o nome do canal? Nuvem Literária. B. Com que finalidade Júlio Cerqueira criou seu canal na internet? Para compartilhar suas experiências de leitura e encontrar mais pessoas com quem conversar sobre livros. E letra C, quantos inscritos ele tem? 130 mil inscritos.
Ju Cirqueira, terceira questão. Acredita que os booktubers têm influência na formação leitora de seus seguidores? Letra A. Assinale a justificativa que ela apresenta para defender a sua opinião. Gente, a do meio. De acordo com ela, a troca virtual de experiências permite o contato com os outros leitores, novos livros, novos autores e os novos gêneros literários. E isso possibilita uma experiência literária. Já na letra B, você concorda com ela? Por quê? Gente, aí é uma opção, né, uma resposta pessoal. Vocês é que vão dizer se vocês concordam ou não, certo? Vamos para a quarta questão. Releia a seguir a colocação feita pela entrevistada sobre o espaço dos booktubers. Tia não vai ler não, vamos para a letra A porque eu sei que vocês já leram. Com que finalidade a entrevistada disse isso? Então vamos lá. Para justificar que os booktubers têm responsabilidade no crescimento do número de leitores no Brasil. Para justificar que os booktubers têm responsabilidade no crescimento do número de leitores no Brasil. Que função as aspas têm no... Letra B. Que função as aspas têm no termo em casa, usado pelo booktuber nesse trecho? Então, gente, tem... né? As aspas foram usadas para marcar uma expressão que não foi usada em seu sentido literal. As aspas, elas foram usadas para marcar uma expressão que não foi usada com seu sentido literal. Já na letra C diz o seguinte, qual dos termos a seguir, né? A expressão em casa equivale nesse trecho? Gente, a primeira opção, à vontade, certo? Vamos lá. Vamos para a quinta questão. Quinta questão diz assim, volte para a página 58 e releia a última resposta de Ju Cirqueira, em seguida responda as questões abaixo, né? Aí tem assim, sublinhe as formas verbais no modo imperativo. Gente, vocês irão sublinhar na página 58, vocês irão sublinhar na quarta linha, onde diz assim, não se preocupe. Na oitava linha, comece. Na nona linha, torne, tire. Na 11ª, tenha. Na 13ª, experimente e pegue, certo? E aí, vamos lá para a letra B. O que justifica o uso desse modo verbal nessa resposta? O uso do imperativo foi recorrente por se tratar de conselhos e sugestões de booktubers para que as pessoas aumentem a frequência de leitura. Já na letra C, analise o registro utilizado pela entrevistada nessa resposta e cite algumas evidências de informalidade. Então, resposta da letra C. Termos como de primeira, pouquinho, né? Não deixar o hábito morrer e matar um tempinho são traços de informalidade, né? Observe que um pouquinho, de primeira, tá entre aspas, um pouquinho, entre aspas, não deixar o hábito morrer, entre aspas, matar um tempinho, entre aspas, são traços de informalidade. Vamos para a próxima. Sexta questão. Uma das características do gênero textual entrevista é a interação, né? Que pode ser oral, audiovisual ou por escrito, né? Entre o entrevistador e o entrevistado. Então, vamos marcar V ou F para as alternativas. Verdadeiras, V, F, falsa. O gênero textual entrevista tem função informativa ou opinativa? Verdadeira. Uma entrevista pode ser veiculada em canais de comunicação como jornais, revistas, internet, televisão e rádio? Verdadeira. Uma entrevista é marcada apenas pelo registro formal, ou seja, os traços de informalidade são proibidas nesse gênero textual? Falso. Quando uma entrevista oral é transportada para a modalidade escrita, é comum haver uma adaptação de texto eliminando-se traços de oralidade, como repetições desnecessárias, excitações ou correções verdadeiras. Vamos para a sétima questão, não é isso? Uma entrevista é dividida em introdução e perguntas e respostas. Letra A. Qual parte corresponde à introdução da entrevista lida? Primeiro parágrafo. B.
Qual é a finalidade da introdução em entrevista? Apresentar o entrevistado e o tema da entrevista. Apresentar o entrevistado e o tema da entrevista. Já na letra C, como são identificadas as perguntas e respostas do texto? Por meio do destaque em negrito para as perguntas e o nome da entrevistada e pelos espaços entre as perguntas e as respostas. Repetindo, por meio do destaque em negrito para as perguntas e o nome da entrevistada e pelos espaços entre as perguntas e as respostas. Oitava questão. A oitava questão diz o seguinte: em uma entrevista pode ser oral ou escrita e veiculada em diversos meios de comunicação. Vamos marcar essas opções? Então, assinale temas com os quais essa entrevista se relaciona e nos quais ela poderia ser classificada. Então, vamos lá. Cultura, educação, informática, profissões e literatura. E para finalizar, nós temos aí o quê? A que público essa entrevista pode interessar? Gente, ao público em geral. Só precisa vocês copiarem isso. Ao público em geral. E aí, eu coloquei para vocês nessa parte aqui do que eu estudei. Coloquei aí, por favor, na página 65, bem rapidinho. Ó, o que estudei, página 65. Editorial é um gênero argumentativo assinado por um veículo de comunicação com o objetivo de apresentar argumentos a respeito de um assunto relevante para a sociedade, visando convencer o leitor para tanto aparecer introdução, argumentos e conclusão. A entrevista é um gênero textual predominantemente expositivo, né? Geralmente oral, podendo ser retextualizado para a modalidade escrita em geral, apresenta uma introdução, né, contextualizando o leitor sobre o assunto e o entrevistado, e uma alternância de perguntas e respostas entre o entrevistado e o entrevistador. As entrevistas podem ser divulgadas em revistas, jornais, sites de internet, rádio e televisão, tendo em vista o seu público-alvo, certo? Já o próximo diz assim: em algumas situações, a palavra que relaciona duas orações, substituindo um termo de uma oração anterior, recebe o nome de pronome relativo, né? Embaixo diz assim: as orações que exercem a função do adjetivo, caracterizando o termo antecedente, substantivo ou pronome, recebem o nome de orações subordinadas adjetivas e, geralmente, são introduzidas pelos pronomes relativo, que, o qual, né? A qual, os quais, as quais e cujo, cuja, cujos, cujas e onde. Já o próximo diz assim: as orações celulaizinho. A oração subordinada adjetiva que restringe e particulariza o sentido de seu antecedente recebe o nome de oração subordinada adjetiva restritiva. Já a oração que explica o sentido de seu antecedente sem limitá-lo e aparece após a vírgula ou entre vírgulas é denominado o quê? Oração subordinada adjetiva explicativa. E para finalizar, o empréstimo de palavras, termos ou expressões de outras línguas, recebe o nome de estrangeirismo. Espero que vocês tenham gostado da correção, todos com o livro em mãos, acompanharam perfeitamente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.